O vídeo de hoje é uma continuação da série Mulheres da Bíblia e foi uma sugestão de vocês, essa mulher que a gente vai falar a respeito hoje, Débora. Afinal, quem foi Débora e o que a gente pode extrair de ensinamento da vida e da trajetória dela? É sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Oi, povo de Deus, tudo bem com vocês? Deus realizou uma grande vitória por meio de uma mulher. Isso já faz cair por terra qualquer narrativa feminista que diz que a Bíblia é machista, ou então que as mulheres só tiveram posição de destaque graças ao feminismo, porque naquela época não existia feminismo. Não existia feminismo e Deus exaltou uma mulher. E até hoje ele faz isso. Ele escolhe mulheres. Ele está em busca de mulheres destemidas, que têm coragem e ousadia, assim como Débora. Será que nós somos essas mulheres? A história de Débora é inspiradora e faz com que a gente queira se espelhar na vida dela, para que a gente também possa viver o extraordinário de Deus e os planos de Deus para a nossa vida. Lemos sobre a sua vida no livro de Juízes. Ela foi uma profetisa e viveu por volta de 1125 a.C. Débora tinha o dom de profecia e da música. Ela era considerada profetisa porque ela tinha o dom do Espírito de Deus. Para contextualizar vocês, naquela época, Israel vivia caindo no pecado da idolatria facilmente. Então os juízes eram pessoas influentes que eram usadas por Deus para dar os direcionamentos para as pessoas. Naquela época, gente, não existiam os reis ainda. Então os juízes, eles eram usados por Deus para liderar as pessoas. Ou seja, Débora foi uma líder. Então Débora foi uma juíza e os juízes, eles eram líderes políticos e espirituais. Eu recomendo que vocês leiam Juízes 4 e 5. Mas em resumo, certo dia, Débora chamou um guerreiro chamado Baraque e lhe disse que Deus lhe daria vitória sobre o exército de Jabim. Porém, Baraque disse que só iria para a batalha se Débora fosse junto. E ela, bem valente, aceitou e disse que seria uma mulher que iria matar o chefe do exército inimigo. E, gente, o exército de Jabim, ele era muito forte. Mas os israelitas tiveram vitória, assim como Deus havia falado através de Débora. O comandante do exército de Jabim fugiu da batalha e foi pedir abrigo a uma mulher que se chamava Jael. Ou seja, presta atenção, mais uma mulher sendo protagonista aqui na Bíblia, na história de Débora. Eu tô resumindo muito aqui essa história pra vocês, tá? E pegando só uma partezinha dela. Como eu falei, eu recomendo que vocês leiam Juízes 4 e 5 pra tudo aqui fazer mais sentido. Mas aí, certo momento, esse comandante que foi pedir abrigo a Jael, ele dormiu, ele adormeceu. E Jael teve coragem e ousadia e matou aquele comandante. O rei Jabim nunca mais se recuperou dessa derrota e acabou sendo destruído. E o mais incrível disso tudo é que Débora, além de ser muito corajosa, ela soube, no final de tudo, no final da batalha, dar os créditos ao Senhor. Ela sabia que aquilo tudo que ela havia feito, não havia sido por mérito dela. Todas as instruções que ela havia dado não vinham da sabedoria humana, vinham da sabedoria do Senhor. Então, dando aqui um panorama para vocês sobre a história dela, agora eu vou compartilhar quais são os ensinos que eu tiro dessa história da Bíblia, dessa mulher que a gente consegue ler nas Escrituras Sagradas, para que a gente possa se espelhar e com isso a gente melhorar, como pessoa, a gente ser cada vez melhores e cada vez mais tementes ao Senhor, assim como Débora também foi. Então, Débora foi uma mulher muito sábia, que ela realizou diversos feitos sem envolvimento direto. Ela não foi lá guerrear. Vocês entendem essa questão do envolvimento direto? Ela foi a pessoa que deu as instruções. Ela liderou aquele povo. E a gente já consegue aprender aqui algo muito importante com Débora: delegar funções. Ela não fez tudo sozinha, ela sabia delegar as funções para as pessoas certas. Eu confesso que eu tenho muita dificuldade em relação a isso e que eu preciso aprender. E quando eu leio a história de Débora, eu vejo o quanto ela foi sábia, estratégica e o quanto o fato dela delegar funções para pessoas certas
também garantiu o sucesso de toda aquela situação. Porque, gente, é impossível nós sermos bons em tudo, né? Nós vamos ser bons em algumas coisas, mas a gente pode se aliar a pessoas que são boas em outras coisas também e delegar funções para essas pessoas, né? Então, por exemplo, digamos que tu não é muito boa em cozinhar. E aí tu tem condições de contratar uma pessoa para cozinhar na tua casa. Tu está delegando essa função para uma pessoa que sabe exercer aquilo muito melhor do que tu e que com certeza essa situação toda vai ter um sucesso muito maior do que se tu fosse fazer a comida. Vocês conseguem entender? É um exemplo muito bobo, muito simples, mas que mostra a importância da gente saber delegar as funções para as pessoas certas. Então ela usou a sabedoria que vinha do Senhor para direcionar essas instruções. E é algo que a gente tem que estar sempre pedindo para Deus. Sabedoria, que Ele nos dê a sua sabedoria para que a gente possa tomar as atitudes certas, né? E delegar as funções da maneira correta. Débora, gente, também era uma mulher planejadora. Antes de fazer as coisas por impulso, ela planejava, ela pensava, ela estruturava primeiro. Quantas vezes a gente perde a razão em determinadas situações por não ter essa calma que Débora tinha? Então, a situação vinha, Débora sabia analisar a situação e aí delegar as funções. Mas ela não agia por impulso, por imediatismo, sabe? Muitas vezes, tudo que a gente precisa é pausar, sair de cena, olhar a cena como um todo para então sim agir. Débora também tinha um relacionamento íntimo com Deus. E por conta disso, o Senhor a usou e ela soube discernir claramente as instruções de Deus. Débora não teve sucesso pelo seu mérito próprio. O que ela conseguiu foi graças ao Senhor que a usou. E Deus está em busca de pessoas que queiram cultivar um relacionamento com Ele. E mais do que isso, em busca de corações dispostos a seguir as suas instruções. Outra coisa importante de ressaltar é que o objetivo de Débora sempre foi servir a Deus. A gente percebe que ela não tinha assim uma sede de poder, uma sede de status. Não era isso que Débora buscava, ela só queria agradar ao Senhor, fazer aquilo que o Senhor estava pedindo que ela fizesse. E essa é outra lição que a gente pode extrair da vida dela para nossa. Nós devemos fazer tudo para a honra e glória do Senhor, mirando nele. Todo o resto será uma consequência. As consequências, gente, não podem ser a nossa busca, entende? Débora ser reconhecida e até hoje a gente estar falando a respeito dela é uma consequência de ela ter sido obediente ao Senhor. Débora também nos ensina a sermos líderes sábios. Não importa qual posição tu ocupe, tu sempre deve recorrer ao Senhor. Seja um líder ou seja um empregado, seja quem for, a gente sempre deve recorrer ao Senhor. Não tem hierarquia nesse quesito de buscar a Deus, entende? Deus quer que todos nós o busquemos, tanto as pessoas, como eu falei, que são empregados, quanto aqueles que são líderes, que comandam, né? Que tem uma equipe para liderar. Muita gente, quando chega em determinado patamar, né? Agora falando assim de emprego, a pessoa vai subindo de cargo e quando chega em determinado patamar, acaba se esquecendo de Deus. E eu desejo do fundo do meu coração que isso nunca aconteça, nem contigo e nem comigo. E para finalizar, a história de Débora também nos mostra que Deus vê muito além das aparências. Ser mulher naquela época não tinha prestígio algum. Vocês têm noção da loucura que era uma mulher comandar um exército? O quão improvável isso era. Muitos deviam não acreditar em Débora, no potencial de Débora, mas Deus estava vendo o coração de Débora. Então, por mais que as pessoas possam achar que tu não é capaz de fazer determinada coisa ou que tu mesmo possa achar isso a teu respeito, saiba que Deus vê muito além das aparências. Ele vê muito além do que os outros podem enxergar. Ele pode te usar independente das tuas habilidades ou questões favoráveis. Basta estar disponível e com o coração entregue. Essas são as lições que eu extraio da história de Débora e se tu tem outras lições para compartilhar, coloca aqui nos comentários. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e coloca aqui também qual é a próxima mulher que tu quer que tenha um vídeo aqui nessa série do nosso canal. Não esquece de se inscrever e de compartilhar o vídeo com os teus amigos.
Um beijo e fiquem com Deus!